Um almirante no cockpit, com o tema das presidenciais já em cima da mesa e pré-candidatos a candidatos, o Alexandre Borges escreve hoje no Observador sobre o almirante Henrique Gouveia e Melo. Boa tarde, Alexandre Borges. Obrigada por estares connosco mais uma vez. Olá. Olá, boa tarde. Antes de falarmos no caso específico de Gouveia e Melo, achas que o tema das presidenciais vem a despropósito neste momento e que as pessoas têm outras preocupações na vida do dia-a-dia que não passam por discutir eleições que só vão acontecer daqui a mais de um ano, em 2026. O país tem passado ao lado daquilo que realmente importa? Eu temo que sim, pronto, essa no fim é a minha maior preocupação neste tema, é que de facto a gente se entretenha numa discussão que depois interessa pouco ao dia-a-dia das pessoas, isto é, quando há um certo vazio de notícias políticas, quando entras num determinado período de expectável estabilidade, digamos assim, isso faz sentido, começas a olhar para o próximo ato eleitoral, começam a haver as jogadas, pronto, a natureza tem horror ao vazio e, portanto, ocupa naturalmente o espaço, não é? Mas neste caso, este ano, tem acontecido uma coisa estranha, de facto, que é andarmos a passar por cima das autárquicas e há imenso tempo andarmos a falar de presidenciais e, portanto, cada vez que há uma nova acha para a fogueira, ela acende-se mais. E na semana que passou tivemos pelo menos duas em torno de Gouveia e Melo, uma vai em torno de António José Seguro, e entre os responsáveis dos partidos políticos e a dita bolha mediática a que nós também aqui pertencemos, naturalmente. Sabes que os jornalistas estão sempre a tentar obter esses exclusivos de perceber quem é que é o próximo candidato. Exatamente. E eu percebo que o jogo é divertido. Eu não resisto a ele também, não é? Aqui estou eu a fazer uma crónica, a falar disto para dizer que não tínhamos de estar a falar sobre isto, não é? mas quero crer, a minha consciência repousa no facto de, para mim, ser um alerta para isto, de facto. Ou seja, falo neste assunto para dizer que, de facto, acho que devíamos estar a falar de outra coisa, porque esse afosso parece-me estar a acentuar-se na medida em que, se quiseres vou entrando um bocadinho, tomo a liberdade de ir entrando um bocadinho no tema. Para já nós gostamos de facto destas jogadas de bastidores e de perceber, fulano fez isto taticamente, então vamos analisar o que é que o potencial adversário ou concorrente faz em resposta, não é? Entretemos de facto um pouco neste jogo. Por outro lado, também temos muitas vezes um contexto de informação histórico que talvez, que tendencialmente nos ajuda a perceber as coisas, mas por outro lado às vezes distorce, isto é, no caso concreto do almirante Gouveia e Melo, tende a aparecer este reparo de dizer, lá vamos nós entregar-nos outra vez nas mãos dos militares, ou a história do fetiche da farda, nós gostamos de líderes autoritários. Depois vais olhar, e isto é um tipo de observação que de facto está contaminado, por assim dizer, por se calhar demasiado conhecimento histórico. Porque vais olhar para a prática, e a última vez que elegemos um militar para qualquer coisa relevante em Portugal foi em 1980. Foi na segunda eleição presidencial de Ramalhianos. Vamos então a Gouveia e Melo, de quem dizes que é o herói da batalha de Alcácer Covid. O trabalho que fez por altura da vacinação do Covid não foi importante? Foi importantíssimo. Ou seja, aí não resisti à brincadeira verbal por várias razões. Pronto, enfim, quer dizer, por uma, a crítica tem mais a ver não com o próprio trabalho dele, embora ele na altura, recordam-se que ele aparecia de facto sempre fardado, não é? De camuflado. E que via isto com o camuflado, exatamente, obrigado, faltava uma expressão correta. E portanto, e que via a questão da vacinação como uma batalha, ele próprio usava esta nomenclatura, mas mais, digamos, a expressão neste caso é mais para brincar com quem possa olhar para ele positivo ou negativamente sob o ângulo do sebastianismo, não é? Sobre a dita enfermidade da nação, de que também falava o Eduardo Lourenço. Portanto, se ele for olhado de um ponto de vista sebastiânico, então
a batalha de que estamos a falar é a de Alcácer Covid e, neste caso, ele a venceu. Agora, o trabalho dele, se depois formos olhar para isso objetivamente, eu acho importantíssimo e custa-me não, acho pouco a forma como se tenta, de facto, frequentemente reduzir isto. Não é? Resta saber se é suficiente ou não para ser um Presidente da República. Concordas com quem considera que, por um lado, não se conhece ao almirante pensamento político e, por outro, que um militar não devia ser eleito para Belém? Não, ou seja, concordo com umas coisas, com outras não. Acho que não há nenhum problema no militar ser eleito para Belém, quer dizer, nada na Constituição lhes retira esse direito, e nesse sentido é claro, como militar pode ser, como um professor pode ser, como um desportista pode ser, como qualquer pessoa maior de idade e sem cadastro, acho que é isto, pode ser Presidente da República, não é? Não creio que exista nada que o inviabilize. Agora, acho que de facto nós não conhecemos o seu pensamento político, e essa é a segunda questão onde precisamos de chegar. Acho que ele não deve ser recusado mediaticamente, por assim dizer, ou pelo próprio sistema partidário, por ser um militar. Acho que isso não tem um sentido. E acho, sobretudo, que enquanto opinião publicada, exibimos uma perplexidade demasiado grande quando olhamos para os resultados das sondagens, porque há duas coisas que aparentemente sobressaltam muita gente. O facto dele parecer querer avançar e, segundo, o facto de provavelmente avançando ir ganhar. E aqui depois vem uma perplexidade muito grande para como, o que é que as pessoas veem nesta pessoa? O que é que o país, o que é que lhes agrada? E acho essa perplexidade demasiado grande, não é? E aí é a aversão aos políticos, como escreves? Eu acho que sim, exatamente. Eu acho que tem mais a ver com, mais do que um fetiche pelos militares que, se existe, está muito adormecido e a precisar, ou andou em terapia há muitos anos esse fetiche, ou de facto não existe. Eu acho que nós temos uma aversão aos políticos. E como também digo alguns no texto, isso não é um pecado, nem sequer é original. Há muitos países do mundo em que isto está a acontecer. Enfim, pelos Estados Unidos, de que aqui temos falado muito, mas em França, mas em muitos outros sítios, não é? Há esta tentativa de ir buscar independentes, pessoas que não ascenderam politicamente por dependências ou lealdades partidárias, que têm uma vida no mundo real comprovada e que podem aportar essas suas competências e méritos para a gestão da coisa pública. Isso em si mesmo não tem mal algum, não é? Agora, acho que de facto o Gouveia e Melo se apresenta com duas aulas. Por mim, insisto, não se prendem com a farda branca nem com o camuflado. Tenho uma aura de independência, que vem daqui, tem uma aura de competência, porque a única coisa que ouvimos fazer foi uma coisa importante e foi bem feita. O que não devia ser nada de especial, mas em Portugal tende a ser cada vez mais uma coisa excepcional. E aí vale a pena, de facto, evocar o contraste, quando se tenta reduzi-la à figura que organizava filas, vale a pena evocar o contraste com o que é que foi o início desse processo de vacinação. Quando estava na altura Francisco Ramos à frente da Task Force, e em que o que sucedia em Catadupa eram as notícias sobre pessoas que tinham sido privilegiadas, que tinham passado à frente, políticos, amigos de políticos que tinham sido vacinados antes dos idosos e dos doentes, vacinas que se tinham perdido ou destruído, o atraso enorme na vacinação, típico da gestão das coisas em Portugal, em que estamos muito atrás na tabela, e de repente, de facto, passamos para a frente da tabela e esse trabalho foi bem feito. Portanto, eu compreendo tão bem a admiração que as pessoas possam ter por ele, como é preciso sinalizar que não sabemos o resto, não é? Ok, mas a partir daqui, claro, tem todo o direito a chegar a candidato, e a partir daqui vamos então tentar conhecê-lo. E a partir daqui vamos nos divertindo com estas especulações também. Obrigada, Alexandre Borges, por ter sido o nosso colunista do dia. Obrigada. Este artigo que está em destaque no site do Observador, na coluna de opinião, um almirante no cockpit. Bom resto de semana para ti. Se gostar deste podcast, pode seguir, dar 5 estrelas e comentar o episódio na Apple Podcasts ou no Spotify. Pode também subscrever e gostar no YouTube. Assim recebe uma notificação sempre que houver um novo episódio.